Bem, para quem é novo na arquitetura REST ou nunca viu nada sobre Angular, você deve entender o seguinte: o Angular ele se comunica por API REST. E qual que é a função básica de uma API REST? É não ficar amarrado o front-end com o back-end. Tá? Para não ficar amarrado, essa arquitetura que é feita pela internet, tá? Para um servidor se comunicar com outro para ter integrações entre projetos. Então, essa comunicação, ela trafega pela HTTP, que é a web, e trafega objetos na forma de texto. O que é objetos na forma de texto? Objeto, né? Você já deve saber. Objeto ali é uma classe que contém os atributos e informações de algum objeto, de algum valor, de alguma coisa no mundo real. Então, ele representa um objeto no mundo real. Então, você tem ali o chamado JSON, que na verdade é um objeto em forma de texto, que ele tem o atributo e o valor. O atributo e o valor, tá? Você quer saber, qual que é o nome do... o motor de uma Mercedes. Tá lá, motor X 500 cavalos, por exemplo. Então, você tem o atributo e o valor. Atributo e valor. Então, você pega lá um carro, por exemplo. O que tem de atributos no carro? Peso, cor, motor, combustível, velocidade, são atributos. Aí depois você tem, para cada atributo, você tem o seu valor, tá? Em um objeto carro. Então, né, você não precisa pensar, se é um objeto Java, um objeto PHP, um objeto Python. Não interessa, ele está em forma de texto. O que interessa é as informações. Então, você tem ali, quando se fala arquitetura REST, tá? Se você for falar aqui em Angular, além do Angular, tá, é a mesma coisa. O React, você pode fazer a mesma coisa, o Vue.js, você pode fazer com JavaScript puro, você pode fazer com jQuery puro, essa arquitetura REST, tá? É uma arquitetura, então ele não fica amarrado a um framework. Mas qual que é a base do Angular? O Angular, a comunicação dele é REST API, certo? Então você tem aqui o front-end. 3 coisas principais. O front-end com Angular. O HTTP, que é a comunicação pela web. A API REST, que é a sua arquitetura, e a troca de informação, que é a mais comum em JSON, que é uma forma mais estruturada, mais limpa e mais comumente usada, mais comum de se usar, tá? E a mais sugerida também. Então você tem o front-end, ele faz o que? Uma requisição, um pedido. Você clica lá no botãozinho de salvar, gerar um relatório para fazer alguma coisa dentro de um projeto. Então você vai fazer uma requisição lá para o back-end. O back-end lá em Java, pode ser Java puro, pode ser com Spring, com Java, com Servlet também que é Java. Pode ser com Python, o back-end. Pode ser PHP, pode ser Node, pode ser com qualquer outra linguagem aí que suporta HTTP, comunicação web, tá? Por que isso? O Angular, ele não sabe qual que é a linguagem de back-end que ele está se comunicando, tá? E o back-end, ele também não sabe qual é o framework, se é de front-end, se é Angular, React ou o que for, certo? Bem, então, front-end e back-end não sabem e não precisa saber, tá? Qual que são as tecnologias que está no front-end, qual que é a tecnologia que é o back-end, com quem que eles estão se comunicando. Eles não sabem e também não precisam. Por quê? A comunicação, o que importa é os dados do teu projeto. Qual que é o formato? JSON, que são os objetos em forma de texto, tá? Qual que é a arquitetura? API REST. Ok, então daí o front-end vai trabalhar com REST e o back-end, os endpoints, o programador vai fazer pensando na arquitetura REST, tá? Tanto que quando você faz um back-end na arquitetura REST com os endpoints todos certinhos, não pensando em qual framework de front-end vai consumir eles, você tem lá um projeto inteiro de back-end e você pode trocar o front-end, pode ser trocar por Angular, pode trocar por React, pode trocar por
jQuery puro, JavaScript puro, e você não precisa alterar nenhuma linha no back-end, tá? Então, a arquitetura REST, ele te permite trocar tanto front-end, trocar tanto back-end, sem impacto nenhum, quase, tá? Impacto mínimo possível. Ou se você, para fazer um serviço bem feito, não precisa alterar nenhuma linha, no caso, se você trocar o front-end de forma 100% eficaz, ou o back-end de 100% eficaz também, tá? Então, essa comunicação front-end e back-end feito por HTTP, arquitetura REST, e a comunicação, tanto a requisição como a resposta, ela é feita aqui dada em JSON, ok? Entendemos isso? Então, resumindo, como que o Angular se comunica, Alex? Ele se comunica pelo HTTP, que é protocolo web. O padrão de arquitetura API REST, tá? E qual que é a forma de dados que ele envia e qual que ele vai obter de retorno, tá? É JSON, tá? Então, você vai enviar um JSON aqui para o back-end, o back-end converte esse JSON em um objeto Java, você trabalha todo ele lá, processa toda a informação, manda para o banco, faz o que você quiser, e na hora de dar o retorno, você retorna também um JSON com os dados aqui para o Angular interpretar, tá? Entendido?